Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para todos os alunos de terceiros anos. Antes de a gente iniciar essa aula, eu quero falar algumas coisas, algumas informações a respeito do site, tá? Então, quando vocês entrarem aqui no site de Química, nead.pro.br, na terceira série, então aqui embaixo nós temos as instruções das atividades, né? Então, eu disponibilizei aqui a aula número 09 impressa. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso então a esse PDF, no qual vocês vão poder então pesquisar, baixar, imprimir. Caso vocês não tenham o livro, vocês então têm acesso a esse PDF. Uma outra opção que vocês têm é os slides. Então, clicando aqui nos slides, vocês então têm acesso aos slides que vocês podem consultar. Para facilitar o estudo desse tema, né, o tema número 1, que é a fermentação alcoólica e a oxidação alcoólica, eu dividi os slides em 3 partes. Então, nessa aula a gente vai estar estudando a primeira parte, e depois nas próximas aulas a gente vai então continuar os nossos estudos na parte 2 e parte 3, tá? E nessa parte 1 a gente também vai resolver algumas questões aqui. Então eu disponibilizei aqui 9 questões a respeito desse assunto, tá? Então essas respostas vocês poderão encontrar consultando o livro didático nas páginas 76 até 81 do capítulo 2, que é o tema 1. Então, agora voltando à nossa aula, então vamos iniciar pelo slide, pela nossa introdução. A gente vai então estudar o que? Vamos estudar aqui a história da cana-de-açúcar no Brasil, né? Desde o período colonial, o Brasil é um produtor de cana-de-açúcar, né? E então nesse tema a gente vai descrever as etapas de produção de transformação da açúcar, da sacarose, né, que está presente na cana-de-açúcar, produzindo etanol. E também vamos ver aqui também algumas reações químicas nas quais o etanol é o reagente, com enfoque em algumas funções oxigenadas presentes então nessas substâncias que fazem parte, né, desse processo todo. Então, o preparo de bebidas por meio da fermentação alcoólica. Então, alguns estudiosos eles afirmam que o vinho ele não teria sido inventado, mas sim descoberto. Então, existe a possibilidade, né, de algumas uvas terem sido esmagadas e deixadas para trás após uma colheita em um cesto qualquer, e com o passar dos dias, então os micro-organismos que estavam ali presentes, eles se utilizaram desses açúcares e transformaram então em fonte de energia, e ao metabolizar esses açúcares, esses micro-organismos eles então produziram o etanol, que é o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas como o vinho. Também é possível também que alguns cereais que ficaram estocados por vários meses tenham acidentalmente entrado em contato com a água, favorecendo então o desenvolvimento de algumas espécies de micro-organismos cujo metabolismo ele produz então o etanol, que poderia ter então possibilitado a descoberta da cerveja. Embora haja indícios de que técnicas de obtenção de bebidas fermentadas foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. A cevada, o mel e o trigo eles eram matérias-primas utilizadas na produção de cerveja já na época dos babilônios, há 1900 anos antes de Cristo, né, até o ano de 1600 a.C. já foram encontradas evidências dessas informações. Hoje a gente, com a nossa tecnologia, a gente já sabe que a produção de cerveja ela é obtida através de uma enzima chamada amilase, que ela participa da transformação do amido, que é uma macromolécula, e dos cereais em açúcares maltados ou maltose, que é uma molécula menor, e na presença de água. Então essa mistura ela é deixada em repouso por alguns dias, e então pode ser observada então a produção de dióxido de carbono, que é o responsável pela efervescência,
que pode ser facilmente notada, e de etanol, e ambos em decorrência do metabolismo desses micro-organismos que estão presentes no meio. Geralmente as leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, as mesmas que podem ser empregadas na fabricação também do vinho. Tanto a cerveja quanto o vinho, eles são exemplos de produtos obtidos pelo processo de fermentação alcoólica. A própria palavra fermentação, ela se origina da palavra ferver, que é justamente o fenômeno que acontece quando esse gás carbônico ele é liberado nesse meio. As bebidas alcoólicas, elas também fazem parte até mesmo de costumes indígenas brasileiros. Entre essas bebidas, nós podemos encontrar o cauim, o caxiri, o olá. Então são processos que os indígenas também utilizavam matérias-primas para produzir essas bebidas. Bom, os álcools e as suas interações intermoleculares. A matéria-prima para a produção do etanol na escala industrial, para a obtenção do combustível, que principalmente no Brasil, é a cana-de-açúcar. Já nas regiões de clima temperado, como na Europa, ela costuma ser utilizada então a beterraba. Nos Estados Unidos, por exemplo, o etanol normalmente ele é obtido a partir do açúcar que é extraído do milho. Também conhecido como álcool etílico, ele trata-se de um composto de forma molecular C2H6O, na qual nessa imagem a gente vê então no qual a gente vê a estrutura desse álcool. Essa aqui é a forma molecular desse álcool, onde apresenta então um grupo chamado hidroxila. O nome sistemático desse composto é utilizado então o et, que é o prefixo para dois carbonos, como visto no capítulo 1 sobre hidrocarbonetos, e também o infixo an, que indica somente ligações simples, e a terminação ol, que é o sufixo que indica então que representa a classe de compostos que pertencente a essa classe chamada de álcoois. Então, álcoois é um grupo funcional, uma função, na qual nós encontramos esse grupo OH-hidroxila ligado a um carbono sempre saturado. Então, todas as substâncias classificadas como os álcoois, né, elas contêm pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. O etanol ele é miscível em água, formando com ela uma solução em qualquer proporção. Nem todos os álcoois são totalmente solúveis em águas. Observando essa tabela, que o metanol, que é o álcool mais simples, que só tem um átomo de carbono, ele é totalmente miscível em água. A solubilidade de água é infinita. Esse símbolo aqui significa infinito. O etanol também, com 2 átomos de carbono, ele também é totalmente solúvel em água. E o propanol, o propanol também, com 3 átomos de carbono, ele é totalmente solúvel em água. Acima de 3 carbonos, já a solubilidade em água já começa a diminuir. Por exemplo, o butanol com 4 carbonos tem uma solubilidade aí de 7,9 gramas para cada 100 gramas de água. Já o pentanol é 2,7 e o hexanol é 0,59. Então a solubilidade ela vai diminuindo à medida que o número de carbonos aumenta. Da mesma forma que a temperatura de ebulição também vai aumentando à medida que a cadeia carbônica vai sendo maior. Então observe que esse aumento da cadeia carbônica é acompanhado pelo aumento da temperatura de ebulição. Então os álcoois de menor massa molecular eles são altamente solúveis em água. O aumento da cadeia carbônica ela implica então no aumento da densidade eletrônica da molécula, e o que favorece então a formação de dipólitos instantâneos. Resultado de um aumento da intensidade das interações intermoleculares do tipo força de dispersões de London. Daí a elevação da temperatura de ebulição. Já uma hipótese para a diminuição da solubilidade em água parte da análise dos grupos que compõem a molécula de um monoálcool, o grupo alquila hidrocarboneto e o grupo hidroxila. A gente observando a fórmula de um álcool, nós temos que essa parte que destacada em vermelho, ela é uma parte polar que se liga através de pontos de hidrogênios, ela se liga e facilita a sua solubilidade em água. Enquanto que essa parte destacada em azul é a parte apolar,
Então essa parte ela não se dissolve muito bem em água. Então quando essa parte apolar aumenta a sua cadeia carbônica, o álcool vai ficando menos solúvel em água e a solubilidade vai diminuindo. E também o seu ponto de ebulição vai aumentando à medida que essa cadeia carbônica também aumenta. Em água, os monoálcoois, eles com 3 átomos de carbono por molécula, eles são altamente solúveis, ou seja, eles sempre formam uma mistura homogênea, uma solução. Quando esses álcoois são adicionados à água, em qualquer proporção, né? Esse comportamento se deve principalmente à sua polaridade, que permite a formação de interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio entre as moléculas de água e do monoálcool. Conforme a gente vê nessa imagem, nós percebemos que aqui nós temos uma ponte de hidrogênio sendo formada entre a parte polar da água com a parte polar do álcool, ou seja, esse grupo hidroxila, né, que do álcool é a parte polar, então ela interage formando uma ponte de hidrogênio com as moléculas de água, o que facilita então em muito a sua solubilidade. A gente verifica então experimentalmente que havendo mais de 4 átomos de carbono na molécula de um monoálcool, esse caráter apolar ele passa a ser predominante sobre a parte polar. Ou seja, a cadeia hidrocarbônica ela tem caráter apolar. Quanto maior ela for, maior a influência desse caráter sobre a propriedade da molécula como um todo. Então, se eu tenho uma cadeia de carbono maior, então a parte apolar prevalece sobre a parte polar. O que vai causar então uma diminuição da solubilidade, que é observado experimentalmente. O que causa uma diminuição da solubilidade observada experimentalmente na substância em água e o aumento da sua solubilidade em solventes apolares, como é o caso do hexano. Então, álcoois com cadeias carbônicas maiores, eles têm mais solubilidade em solventes apolares, como é o caso do hexano, do que solventes polares como a água. Porém, nem todo composto cuja estrutura apresenta hidroxilas é um álcool. Por exemplo, se o grupo de hidroxilas estiver ligado diretamente a um anel aromático ou um anel benzênico, esse composto não é classificado como um álcool, mas sim como um fenol. Um exemplo de uma molécula que tem 2 funções, álcool e fenol, é a molécula da adrenalina. A estrutura a gente vê aqui. Então nós temos aqui um grupo OH, que caracteriza o grupo álcool, a função álcool, e temos 2 hidroxilas aqui ligadas diretamente ao anel aromático, que representa então a função fenol. A adrenalina ela é uma molécula que tem uma molécula polifuncional, ela tem várias funções nela, tá? Então, ela além da função fenol e a função álcool, ela tem uma outra função, que é a função amina, que a gente vai estudar mais para frente em outro assunto. Ela é um hormônio, né, produzido e secretado pelas glândulas suprarrenais e que atua como estimulante no sistema nervoso autônomo em situações de perigo ou de estresse. Entre os efeitos fisiológicos desse aumento da frequência cardíaca e da pressão, causando um estado de prontidão no organismo. Produção de etanol da cana-de-açúcar. Então, no Brasil, a gente sabe que a produção de etanol ela é feita principalmente da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar. Os primeiros engenhos eles foram instalados no Brasil a partir do ano de 1532 na Vila de São Vicente, em São Paulo. Em menos de 20 anos, os canaviais se espalharam de tal forma que, principalmente pelo litoral brasileiro, e já por volta do ano de 1550, o Brasil assumiu o primeiro lugar na produção mundial de açúcar, que é uma posição ocupada até os dias atuais, sendo o país responsável por 20% da produção mundial. Nos canaviais, a cana-de-açúcar ela passa pelas fases de crescimento e maturação, época em que o seu conteúdo de açúcar aumenta significativamente. A partir de um teor de sacarose superior a 13% em massa, no caule da planta, a extração passa a ser economicamente viável. A amadurecida ela é cortada e transportada para as usinas, onde é levada em seguida, moída e filtrada.
E esse resíduo sólido, os restos vegetais, como cascas e folhas dessa filtração, é chamado de bagaço. E o líquido filtrado é conhecido como caldo de cana ou garapa, como a gente vê na imagem ao lado, né? A garapa ela é aquecida de modo a retirar a água e formar um líquido cada vez mais viscoso e com alta concentração de açúcar, o melado. A mistura que contém aproximadamente 40% de sacarose em massa. E a partir daí, então, nós temos dois caminhos a seguir. O primeiro caminho seria a obtenção do açúcar. Para isso, o melado ele deve continuar sendo aquecido até a formação da massa de açúcar, que em seguida será seca e resfriada. E o segundo caminho seria a obtenção do etanol, pelo processo da fermentação alcoólica. A seguir aqui nós temos um fluxograma de produção do açúcar branco e do etanol. Então, a cana-de-açúcar segue pela moagem e filtração. Depois temos então a garapa, né? A garapa, então, ao ser aquecida, forma um melado. E agora os dois caminhos. Então, o primeiro caminho seria o cozimento e a secagem para produzir então o açúcar mascavo, né? E aqui, depois, pelo refino, nós vamos produzir o açúcar branco. E o outro caminho que nós temos seria, a partir do melado, formar um mosto, né? E o mosto, pela destilação, nós obtemos então o etanol a 96 graus GL e o resíduo, que é o vinhoto, que tem um destino aí para a fertilização do solo. Esse etanol 96 GL ele tem 4,5% de água. Então, para ser misturado a gasolina, nós necessitamos do etanol 100%. Então, eles sofrem um processo de desidratação, onde essa água é retirada. A transformação do melado em mosto é a etapa que envolve a fermentação alcoólica. Inicialmente, a gente deve corrigir a concentração do açúcar do caldo para um valor considerado ideal, que é de 14 até 18 graus Brix, o que normalmente é obtido por uma diluição com a água. Nessa etapa, a atuação de uma população microbiana constituída principalmente de leveduras, como as das espécies de Saccharomyces cerevisiae. Para acelerar esse processo, então, pode ser adicionado ao melado fermento de panificação, conhecido como fermento biológico, que contém as leveduras que metabolizam os açúcares presentes no meio. Uma enzima chamada invertase, sintetizada pelas leveduras, ela é responsável pelo aumento da rapidez da primeira etapa do processo, ou seja, a hidrólise da sacarose, que forma dois compostos mais simples, que é a glicose e a frutose. De acordo com essa equação, então, a sacarose, que é o nosso açúcar que foi extraído da cana-de-açúcar, diluído em água, na presença dessa enzima invertase, se transforma então em duas moléculas menores, que é a glicose e a frutose. A sacarose, ela é naturalmente presente na cana-de-açúcar. Ela é uma substância cujas moléculas podem ser representadas pela seguinte fórmula que nós temos aqui, né? Então nós temos uma unidade de glicose e uma unidade de frutose. Aqui nós destacamos em vermelho os grupos hidroxilas e em azul os heteroátomos. Os grupos hidroxilas que estão ligados ao carbono saturado, eles caracterizam uma função álcool. A sacarose ela pode ter vários grupos hidroxilas por moléculas, e ela então é classificada então como um poliálcool. Já os átomos de oxigênio, na fórmula de heteroátomos, na cadeia carbônica, dão origem a uma outra classe de compostos, que são os éteres. A molécula de sacarose, portanto, ela, assim como a adrenalina que a gente viu anteriormente, ela apresenta mais de um grupo funcional. Em solução aquosa, os açúcares como a glicose e a frutose predominantemente são predominantemente na forma cíclica.
Para a simplificação, então, essas fórmulas estruturais elas podem ser representadas na sua fórmula de cadeia aberta, como a gente vê nessas imagens aqui. Então, aqui nessa imagem a gente vê que há dois grupos funcionais. A glicose, nós temos uma carbonila na ponta da cadeia, enquanto que na frutose essa carbonila se encontra entre dois carbonos. Então, na parte 2 da nossa aula, a gente vai tentar estudar e entender esses novos grupos funcionais, essas novas funções que aparecem aqui, que são os aldeídos e as cetonas. Então, nos vemos na próxima aula.